Olá, meu nome é Paulo Dutra Constantin e eu sou professor de Economia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Fui convidado para conversar com vocês a respeito de como é que as empresas devem enfrentar um processo de endividamento provocado ou ampliado pela pandemia da Covid-19. Então, o que a gente vai falar hoje é basicamente um processo de reestruturação da dívida e basicamente trocar uma dívida de um custo maior por uma dívida de custo menor. E a gente vai tratar isso de forma bem operacional. Mas antes disso, eu gostaria de situar o ambiente macroeconômico em que a gente teve no início da pandemia um grande auxílio aí do setor público. Tanto por parte das políticas fiscais, com fornecimento aí de auxílios emergenciais para a população que continuou consumindo, e benefícios também para que as empresas reduzissem seu custo de folha de pagamento, reduzindo a jornada de trabalho e o salário de forma proporcional. Então, isso fez ou possibilitou logicamente, uma redução de um custo imediato para as empresas. Primeiro durou 3 meses, depois ampliou um pouco e a gente foi com isso. Deu uma possibilidade aí de alívio para as empresas. E do lado monetário, o Banco Central inundou o mercado financeiro de liquidez para reduzir então o custo da tomada de empréstimo por parte das empresas para que as empresas conseguissem ainda permanecer produzindo. Então, dito isso, como é que nós vamos lidar aí com as nossas dívidas que ampliaram durante a pandemia da Covid-19? Basicamente, existem 2 possibilidades. A primeira é a da renegociação da dívida. E a segunda, se a renegociação da dívida não foi suficiente, é a tomada de um empréstimo. Esse tem que ser com um custo mais baixo, que a gente vai explicar. No caso da renegociação da dívida, ela prevê alguns passos que nós devemos cuidar. O primeiro passo é a redução dos custos operacionais, basicamente pela revisão de todos os processos internos de custos administrativos, operacionais, financeiros, para que a gente tenha a possibilidade de analisar os custos e os prazos da nossa dívida. Posteriormente, nós vamos elaborar um plano de pagamento para essa dívida, fazendo como? Projetando um fluxo de caixa realista e confiável para que a gente possa apresentar para o nosso credor e ele possa aceitar. Se necessário, nós podemos ainda vender ativos que não vão nos fazer falta. Eu posso vender um carro, um apartamento, e que no futuro isso vai me trazer um benefício, sem nunca antes avaliar se vai trazer benefício ou prejuízo. Posteriormente, vamos recalcular os valores do financiamento e solicitar as alterações de prazos e valores das parcelas da dívida e ajustá-las de acordo com o nosso fluxo de caixa, que foi aceito justamente por nós mostrarmos credibilidade. Então, isso é a parte primeira da renegociação. Se tudo isso não foi suficiente, vou tomar o empréstimo, terei benefícios ou ficarei mais endividado com esse novo empréstimo? Eu tenho que fazer 2 análises. O custo da nova dívida será menor do que a atual? Se for, muito bom. E a questão do prazo de pagamento. Se esse prazo de pagamento está de acordo com a possibilidade de recuperação do meu caixa no longo prazo. Se tiver, muito melhor. Então a gente tem redução do custo e ampliação do prazo, que normalmente é o melhor dos mundos. O empréstimo emergencial que a gente está falando, ele tem como objetivo apenas de fazer a manutenção do negócio. E para isso nós devemos realmente identificar qual a necessidade desse crédito. Vale a pena ou não vale? Depois, escolhermos a instituição financeira
para depois analisarmos quais são os fatores de restrição que são colocados sobre o meu fluxo de caixa, posteriormente elaborar um plano de negócios e, por fim, basicamente, efetuar o pedido de financiamento em algumas das seguintes instituições financeiras. Primeiro, as instituições públicas federais, que podem ser mais atrativas. Tá? Depois, os bancos regionais e agências de fomento, né, que emprestam também num prazo maior. Posteriormente, bancos privados de atuação nacional, Itaú, Bradesco, Santander, todos esses bancos. E por último, nas cooperativas financeiras, que às vezes conseguem até fornecer um crédito, né, ou um empréstimo ou um financiamento em condições melhores do que as outras que eu citei anteriormente. Quando eu falo das instituições financeiras públicas, estou falando fundamentalmente de Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, tá? Que também podem e têm linhas de créditos específicas para esse momento de crise da pandemia da Covid-19. Então, seguindo todas essas formas de ajuste, né, de contas dentro da empresa, eu tenho, né, praticamente certeza de que nós conseguimos readequar toda a nossa dívida e, com isso, reduzir o custo da dívida, alongar o seu prazo de vencimento e, com isso, obtermos a continuidade do nosso negócio. Certo? Então, espero ter ajudado bastante e, assim que possível, conversamos mais. Um grande abraço.